Já estava quase, o desejo naquele momento era de dormir, de deitar na cama, de descansar os pés. E ela disse que sentou ali naquela cadeira de macarrão na sala e disse assim: ah, corpo velho, tu nem sabe para onde é que tu ainda vai hoje. Tu ainda vai pro culto. Tu ainda vai pro culto, corpo velho. E ali ela se vestiu e foi. E ela disse que foi um momento tão reconfortante, foi um culto de oração, por mais simples que a gente acha que seja. Mas ela disse assim: irmã André, eu voltei com o meu coração, com a minha angústia, com a minha alma. Obrigada, irmã. Com as minhas dores aliviadas. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Então, participe do departamento de mulheres. Eu sei que não dá para vir todas as quartas-feiras, mas se esforce para estar presente. Se esforce para estar junto, por mais simples que seja. Estar na presença do Senhor, é o que o salmista diz. Vale mais do que 1000 dias distante da presença de Deus. Então, valorize esse tempo. E eu quero também agradecer ao departamento pelo convite. Eu estou saindo daqui com a autoestima muito elevada, porque as mulheres só me dizem que eu estou bonita, que graças a Deus, né? Vocês me deixaram assim, vou sair daqui com o meu ego, né? Cadê os adolescentes? Super em alta aí, porque sempre e eu fui muito bem recebida, e eu quero agradecer o convite, a confiança, agradecer o pastor pela hospitalidade, junto com a Gracilene em sua casa, muito bem hospedados, muito bem hospedada, muito bem acolhida, também o pastor e a liderança da igreja, pela confiança de ceder a nós o púlpito para pregar a palavra do Senhor, o quão responsável isso é, e o quão zeloso, né, deve ser o pastor e a igreja. Então, se me convidaram, é porque confiaram que o Senhor estaria trazendo uma palavra do Senhor ao coração. Então, eu quero agradecer imensamente ao convite, agradecer o carinho de cada uma das irmãs, as fotos, depois vocês mandam para mim, viu, Gracilene? Para mim realmente ter guardado desse momento especial. E como nós passamos esses dias, desde sexta-feira, ouvindo sobre esse tema, né, identidade restaurada, e nós passamos pela primeira sexta-feira e nós ouvimos sobre lá do início que nós somos criadas, né, o que Deus pretendia ao nos criar, e nós vimos que nós passamos, né, pelo processo de fomos criadas com um propósito, para um propósito, nós somos criadas por Ele, e nós somos criadas para Ele, para servir a esse Deus grandioso. Ontem, pela noite, nós falamos da nossa identidade restaurada, é uma identidade que em Cristo nós recebemos essa nova identidade, em Cristo nós fomos, a identidade é restaurada, ela produz vida, né, e reconciliação, e Cristo tomou o nosso lugar para restaurar definitivamente a nossa identidade. Por isso devemos viver para a glória do Senhor e expondo isso à sociedade. E hoje pela manhã nós vimos que uma identidade restaurada, ela produz, né? Ela produz algo de bom no nosso coração e na nossa vida. Produz frutos de humildade, de serviço, de segurança, de santidade, de comunhão e da proclamação do Evangelho, da missão da graça de Deus. E parece que foi combinado, irmãos, mas não foi. Hoje, ouvindo aqui o Ministério de Louvor cantar músicas que falam sobre a volta de Cristo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque vivendo nessa identidade restaurada, eu preciso viver como uma nova criatura até que tudo se faça novo. Até que tudo seja consumado. Na sexta-feira eu falei que a nossa história, que a Bíblia conta a história de Deus acoplada à história da humanidade. E eu falei que nós passamos por 4 processos nesse ato, 4 atos importantes. Primeiro, nós somos criados à imagem de Deus. A segunda coisa foi a queda. A queda desfocou a imagem de Deus, o pecado destruiu. Vem, então, a redenção em Cristo Jesus, o que Cristo fez por nós. E a consumação, que é o final de todas as coisas. Então, basicamente, isso é a essência do Evangelho. Isso é a base de toda a Bíblia. A Bíblia vai falar da criação, da queda, da redenção e da consumação.
Todas as histórias, tudo que você escuta na Bíblia passa por essas 4 vertentes. E para nós, na vida cristã, nós, os crentes, 2 atos eles são extremamente importantes, que é a redenção e a consumação. E nós vamos falar nessa noite sobre isso, então, uma vida nova, nós vivendo como nova criatura, precisamos lembrar que tudo isso deve ser até que ele venha, como nós cantamos. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia, agora no texto de Apocalipse, capítulo 16, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler o verso 6, 7, 8 e 9. Mesmo assentados, mas reverentemente, vamos ler esse texto. Apocalipse 19, de 6 a 9. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que Deus abençoe esse texto aos nossos corações. Irmãos, é muito interessante nós pensarmos que a vida cristã, ela passa por esse processo, mas ela começa no processo da nossa redenção em Cristo Jesus e ela termina com 2 atos importantes: a redenção, eu entreguei a vida a Cristo, e termina na consumação. Isso já aconteceu com Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e inaugurou uma nova criação. E ele disse isso para os discípulos: eu vou para o Pai preparar um lugar para nós morarmos. O segundo conosco ainda não aconteceu. Nós ainda não estamos vivendo na nossa plenitude, porque Cristo ainda voltará para consumar todas as coisas e estabelecer definitivamente o seu reino. Teologicamente, isso é chamado que nós já vivemos entre o já e ainda não. Já, Jesus já veio, já fez a parte da redenção, mas eu ainda não estou desfrutando dessa plenitude, dessa totalidade. O Evangelho, ele é progressivo. A doutrina do Evangelho, do ensino, ele é progressivo. Ele foi ensinando todas as coisas. Por isso nós, enquanto igreja cristã bíblica, nós não acreditamos mais em revelações, porque há revelações extras às Escrituras. O que nós acreditamos é que existem as revelações na Escritura. Eu ler e explicar e entender as Escrituras e revelar àqueles que ainda precisam dessa compreensão. Mas não algo extra à Escritura, algo novo. O anjo veio e falou comigo, Deus e alguém, eu ouvi a voz do Senhor. Não existe mais essa revelação, porque o cano, a revelação bíblica, ela foi encerrada em Apocalipse, onde toda a nossa história que Deus queria revelar ao homem foi escrito de Gênesis a Apocalipse. Aqui João, já bem velho, no período da perseguição da igreja, enquanto todos os outros discípulos morreram de formas trágicas, o imperador da época não quis matar aquele idoso já lá com seus 90 anos, então caminhou o apóstolo João para a ilha de Patmos, e lá ele recebeu a última revelação, que é o Apocalipse, onde vai falar sobre a volta de Cristo. E o interessante é que parece que esse é um livro que traz terror para muitos crentes,
Tem muitos crentes, eu não leio o Apocalipse porque eu tenho medo, irmã Del. Eu digo, medo de quê? De ir pro céu? Não existe isso, irmão. O Apocalipse, ele é o livro da esperança da nossa fé. Ele é o livro do conforto da nossa fé. É nele que nós temos a garantia de que esse mesmo Jesus, aquilo que o anjo disse para os discípulos, porque vocês estão olhando para o alto, porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, retornará em glória para buscar a sua noiva. E nós, que já somos essas novas criaturas, mas nós estamos ainda aguardando a completa restauração de todas as coisas. Nós sim, já fomos reconciliados com Deus, mas ainda esperamos a nossa glorificação. Sim, nós já pertencemos ao reino, mas ainda aguardamos sua plena manifestação. E é nisso que nós precisamos estar com nossa fé pronta, preparada. Quando Jesus ele conta a parábola das virgens, e que estavam com suas lâmpadas acesas, as prudentes, e as nécias apagadas, isso ele está contando a história da igreja, do seu povo, que muitos estão na igreja, mas já suas lanternas já se apagaram há muito tempo. Não estão adornados, não estão preparados para a volta de Cristo. Se acomodaram na vida comum que esse mundo pode oferecer. E muitas vezes nós somos tentados a olhar apenas, muitas vezes, para o nosso presente. Entretanto, Deus nos chama para viver olhando para o futuro glorioso preparado para o seu povo. A esperança cristã, irmãos, ela não é uma fuga da realidade. Porque eu não quero viver mais nesse mundo. Não é um desejo suicida, não é um desejo de se matar, porque o mundo não presta. Não, a esperança cristã, ela é mais do que isso. Ela é mais do que qualquer outro sentimento humano que pode existir no nosso coração. Mas a esperança cristã é a certeza de que essa história que caminha para um final glorioso decretado por Deus. É a nossa certeza de que a nossa caminhada com o Senhor não é em vão. É a nossa certeza que eu não estou perdendo tempo em vir para a igreja, em amar o Senhor, em obedecer a sua palavra, em me comportar como crente, em brilhar a glória de Cristo na minha vida, em ser um reflexo dessa glória de Cristo na minha vida. Calvino, ele vai falando que toda a nossa felicidade está e deve estar na esperança da vida futura. O crente, ele vive como nova criatura hoje, porque ele deve saber no seu coração, diante de tudo, será completamente renovado em Cristo. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, como dizia o cantor Lázaro, que já morreu, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, porque eu sei que essas situações, ela um dia terá fim. Ela um dia eu estarei com meu Senhor. Mas para isso eu preciso estar prontos. E nós estamos adormecidos, como as virgens que adormeceram. A igreja de hoje, ela adormeceu para a volta de Cristo. Nós adormecemos, nós não vivemos quando nós saímos da nossa casa. Isso é uma realidade minha e eu creio que é a realidade de muitos. Nós não vivemos esperando a volta de Cristo. Nós não vivemos. Nós até ouvimos sobre isso, nós até falamos sobre isso, muito pouco, mas nós não vivemos esperando a glória de Cristo. Nós cantamos, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas poucos de nós realmente deseja essa volta de Cristo. Nós podemos olhar biblicamente que a Bíblia, ela começa lá, uma história, lá no Jardim do Éden, e termina aqui em Apocalipse, em uma cidade gloriosa, a Nova Jerusalém. Gênesis começa com um casamento. Começa lá com o casamento. E termina Apocalipse com a bodas do Cordeiro. Desde o princípio, Deus está formando um povo para si. Eu e você somos esse povo formado para o Senhor. O propósito do nosso Deus eterno não é apenas salvar indivíduos, eu particularmente isolados,
mas redimir uma comunidade de adoradores de todas as tribos, povos, línguas e nações. A revelação divina ela foi entregue à igreja. Ao anjo do Senhor leva a carta para quem? Para pessoas individuais ou para a igreja? Leva a carta à igreja. O Apocalipse começa dizendo ao anjo do Senhor que caminhou essa carta às igrejas da Macedônia, as igrejas que estavam ali espalhadas. Hoje nós, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, nós somos unidos em Cristo para formar um único povo. Um povo pertencente à Igreja Universal, né, do Reino de Deus, mas a Igreja Universal do Reino dos Céus, né? Pedro, ele vai descrever essa realidade dizendo que nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio leal, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Por isso a nossa, a minha e a sua identidade, ela não é individualista. Nós não criamos, nós já ouvimos, e eu creio que você já ouviu muitas pessoas, e hoje tem uma modinha das pessoas serem desigrejados. Porque muitos dizem, eu sou a igreja. Não, meu irmão, você não é a igreja, você pertence à igreja. Você faz parte da igreja, porque a igreja ela é um corpo. E você faz parte desse corpo. Ou se você for o dedo mindinho, corte esse dedo mindinho e deixe o dedo mindinho do seu corpo sozinho. Você não vai dizer, lá está o meu corpo. Lá está parte do seu corpo. Assim é o indivíduo quando ele se torna desigrejado. Ele não é a igreja. Ele se isolou da igreja. A igreja ela é o corpo de Cristo. Por isso nós somos membros desse corpo. Por isso nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Por isso nós somos parte da noiva do Cordeiro. E a primeira coisa que eu quero pensar conosco nessa noite é que a nova criatura, ou seja, a nossa identidade restaurada, a nova criatura, vive como parte da noiva de Cristo. Você vive como parte da noiva de Cristo. Você vive aguardando a volta de Cristo. Em Apocalipse, no texto que nós lemos, do verso 6 ao 9, nós percebemos aqui que há uma história que estão falando da igreja, da noiva de Cristo. E no versículo 7, lá na última parte, diz assim, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. O que é essa palavra? Cuja noiva a si mesma se ataviou, já se preparou para receber o noivo, já está preparada para receber o noivo. A imagem da noiva ataviada nas escrituras é dizendo a noiva está pronta, preparada. Mas a igreja de hoje ela está extremamente longe dessa preparação. Nós estamos vivendo para nós mesmos, não para a volta de Cristo. Cristo não voltará para buscar um povo desorganizado e indiferente à sua palavra. Ele voltará para buscar uma noiva adornada. João, ele vai contemplar essa consumação da história lá no final, quando ele diz, alegremo-nos, exultemo-nos, demos glória, porque são chegadas a bodas do Cordeiro. No versículo 7, logo no início, ele vai dizer, alegremo-nos, exultemo-nos, demos glória, porque é chegada a bodas do Cordeiro. A noiva amada de Cristo deve estar pronta, preparada para a chegada desse Cordeiro, para a volta de Cristo. Eu lembro que quando eu era criança, já ali no finalzinho da década de 80, entrando 90, eu tinha ali meus 9, 10 anos, 89, 90, e eu lembro que era a época, domingo à noite, dos Trapalhões. Sou antiga, né? Então, e aí era antes do Fantástico. Mas ele era bem no horário do culto. E eu, uma criança muito travessa, inventei naquele dia que eu ia mentir para os meus pais que eu estava com febre, porque eu queria assistir os Trapalhões, do começo ao final. E me embrulhei num seca-poço chamado, na época,
E fiquei lá, e suei que fiquei quentinha. Menino artista, né? E eu fiz aquela cara de choro. Mãe, eu tô doente, eu não consigo ir pra igreja. Mãe triscou em mim, eu tava pegando fogo, lógico, embrulhado em pleno verão. E aí, pois tá bom, fica. Todo mundo saiu, era como assim, a igreja aqui, a casa pastoral ali. E eu fiquei feliz, liguei a televisão e fui assistir Zacarias, Dedé, né, ali aquele povo, Mussum. Sorri, mas 7h30 acabou. E acabou e eu já fiquei, a consciência do pecado já começou a me incomodar. Meus irmãos, e eu disse, meu Deus, eu menti, eu pequei, isso 10 anos, né, 9, 10 anos. E aquilo já começou a me corroer. Mas naquele dia, eu não sei o que aconteceu, eu sei porque é o Senhor, né? A igreja cantou lindamente, dava para me ouvir a igreja cantando. E aí eu não podia mais me vestir para a igreja, porque senão eu tava com medo da pisa. Eu vou apanhar. Então é melhor eu ficar aqui, mentir mesmo, deixa eu terminar a mentira até o final. Meus irmãos, e nesse dia a igreja cantou uma canção, um hino muito conhecido da época, porque a igreja na década de 80 falava muito da volta de Cristo. E eles cantaram: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Pra quê? E essa igreja cantou bonita e eu comecei a me desesperar, eu comecei a chorar desesperada, Jesus vai voltar e eu vou ficar. Meu Deus, me perdoe, não volte não volte agora. Eu chorei desesperado, Jesus vai voltar, vai todo mundo da minha casa, eu vou ficar sozinha, como é que eu vou me virar aqui só? Né? E o medo do inferno, o medo da volta de Cristo, mas eu era criança, mas ouvia isso todos os dias na minha casa, eu ouvia isso na igreja, se preparar para a volta de Cristo. Então aquilo falou tão profundamente no meu coração que até hoje eu tenho dificuldade de ficar em casa quando eu estou doente. Eu vou para a igreja até doente. Porque vai que volta eu fico, né? Brincando, meus irmãos. Mas o sentido de que muitas vezes nós estamos esquecendo de viver para o Senhor com a ansiedade da volta de Cristo. Meus irmãos, o desejo do crente é estar com o Senhor. É isso que Paulo diz. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Estar com Cristo é aquilo que deve mover o nosso coração. E nós temos essa nova identidade. Nós nos tornamos restaurados. Então, o meu maior desejo é de estar com o Senhor. É de estar com o meu Cristo. A igreja, eu e você precisamos recuperar essa consciência de noiva. Eu e você precisamos recuperar essa consciência de estar adornada, de estar aguardando a volta de Cristo. Uma noiva, ela ama o seu noivo. Uma noiva, ela ama o seu noivo. Ela espera ansiosa pelo seu noivo. Ela aguarda o dia do seu casamento, de se encontrar com o seu noivo. A igreja moderna, ela não anseia pelo noivo. Ela anseia pelas bênçãos, pelo que o noivo pode dar, pela prosperidade do noivo, pelo conforto, mas não estar com o noivo, não viver com o noivo. Uma noiva, ela espera o seu noivo ansiosamente, assim como as virgens que estavam ali, sábias, com suas lanternas e com seu azeite pronto, acabou repondo. Não como as nécias, que dormiram e ainda esqueceram de levar mais azeite. Uma noiva prepara-se para encontrar com seu noivo. Uma noiva se prepara. E como que eu me preparo para me encontrar com o Senhor? Melhorando a cada dia, crescendo a imagem e semelhança de Cristo, aprendendo do Senhor, servindo ao Senhor, caminhando para a igreja, compartilhando da fé em Cristo Jesus, vivendo para a glória desse Deus. Por isso, juntos, homens e mulheres, igreja, nós compomos a noiva gloriosa do Cordeiro. Eu e você. E nós precisamos ansiosamente nos preparar para a chegada desse noivo. Mas não é uma preparação só de lábios, é uma preparação de vida. É uma preparação de compromisso com esse noivo. A outra coisa é que a nova criatura,
aguarda com expectativa a volta de Cristo. A nova criatura, ela aguarda com expectativa a volta de Cristo. Lá em Tito 2:13 vai dizer que aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A esperança cristã não é um detalhe da fé. Ela está no centro da vida cristã. Sabe, a igreja primitiva, ela vivia olhando para a volta de Cristo. A igreja primitiva, é por isso que quando a gente olha Atos 2:42, a gente vê assim, que igreja bonita. Estavam juntos, comemoravam, dividiam pão de casa em casa, compartilhavam suas refeições. Aqueles que tinham necessidade, a igreja ia compartilhando, ia vendendo as propriedades, dividindo com os irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja ela estava ansiosa. Os discípulos achavam que Jesus ia preparar, mas era coisa de ligeiro. Era coisa de um mês, 2 meses, logo Jesus ia voltar. E a igreja, ela nasceu com essa expectativa da volta de Cristo. Ela nasceu com essa expectativa de que logo o Cordeiro vinha. Parece-me que nós, ao longo dos anos e dos séculos, nós fomos esquecendo disso. Nós achamos, para muitos, que ou ele não vem mais, ou ele está demorando. E a gente esquece de entender que o nosso Deus, ele é atemporal. Ele está fora do tempo, não é como nós. Por isso que ele diz que para mim um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, Jesus pode ter morrido ontem. Deus está fora do tempo, ele não é limitado ao tempo como nós. Mas o que ele pede de nós é que nós aguardemos com esperança, aguardemos com alegria no nosso coração. Como a igreja primitiva vivia olhando para Cristo, para a volta de Cristo. O Novo Testamento inteiro ele está repleto de exortações para a vigilância e essa expectativa. Mas, infelizmente, muitos de nós vivemos como que Cristo jamais fosse voltar. Nós vivemos como se Cristo jamais fosse voltar. E se nós não fôssemos morrer, Porque a volta de Cristo, para nós, o crente, ela acontece de 2 formas. Ou eu espero como igreja adornada no sentido de ser arrebatada, ou eu morrerei e me encontrarei com o Senhor. Mas de qualquer forma eu preciso estar preparada. Eu preciso estar investindo na minha vida, entendendo que Cristo vai voltar. Então eu preciso investir tempo nas coisas, não só nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais. Muitos de nós estamos esquecendo de investir tempo, de produzir perseverança, de investir tempo nas coisas celestiais. Nós nos gastamos e deixamos nos desgastar pelas coisas terrenas. Trabalhamos, corremos, fazemos tantas coisas, mas quando é para o Senhor, quando é para as coisas de Deus, eu não posso, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupada, não dá para mim hoje, não dá para mim esse ano. E assim nós vamos levando uma vida medíocre ao lado de Cristo. Uma vida cristã medíocre. Uma vida cristã sem impacto nenhum. Nem em mim mesmo e nem nas pessoas que estão na minha volta. A esperança da volta de Cristo deve produzir no nosso coração aquilo que nós já falamos pela manhã, santidade, uma vida de santidade, um culto santo, uma vida santa ao lado do Senhor. Deve produzir fidelidade. Não abandone a sua fé por coisa nenhuma. Não abandone a sua fé, moças que ainda não casaram, pelo um jovem descrente, pelo marido lá fora. Não abandone a sua fé. Não negocie a sua fé com o Senhor. Não abandone a sua fé pelo bom emprego. Não abandone a sua fé pela faculdade, pelas circunstâncias da vida. Não abandone. Porque um dia, todos nós, é a certeza que nós temos, nos encontraremos com o Senhor. Não abandone, seja fiel. A esperança da volta de Cristo, além de produzir santidade, produzir fidelidade, produz também coragem. Não só no cantar, como nós cantamos a música Corajosos, o hino do cantor cristão, com muito entusiasmo, no labor, no fervor, levantando o nosso pendão, erguendo bem alto e caminhando. É muito bonito.
Nos hinos a gente canta marchando para o Senhor, mas no dia a dia, na prática, nós não produzimos coragem, nós não temos coragem. Quando você escuta alguém falando mal de crente, quando você escuta alguém falando mal de Deus, quando você escuta alguém falando mal de Jesus, você se cala. Porque você não tem coragem de defender a sua fé. Porque, na verdade, o nosso coração não está na volta de Cristo. Não está na perseverança da volta de Cristo. Porque quando eu tenho a volta de Cristo latente no meu coração, eu não permito que piadas, que situações difíceis, de situações de envergonhar o Evangelho aconteça na minha frente e eu me permaneça calada. Você tem prazer de defender a sua fé. Você tem coragem de defender a sua fé. John Piper, no seu livro, ele parafraseia esse texto aqui de Apocalipse, ele diz assim: venha, ó noiva fiel, como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, entre em meus jardins, entre em meus aposentos, e apresente agora, por toda a eternidade, aquilo para o que apontavam as sombras dos prazeres terrenos. Toda a alegria legítima desta vida aponta, ela apenas aponta para uma alegria infinita, maior, que será experimentada na presença de Cristo. Você já ficou dias assim, você ficou radiante de felicidade? Meu Deus, que dia maravilhoso, que dia bom, que dia extraordinário. Pois é, isso aí só aponta para o que é a vida gloriosa com o nosso Cristo. Por isso, uma igreja que aguarda a volta de Cristo, ela não vive acomodada. Uma igreja que aguarda a volta de Cristo, ela não se conforma com o pecado. Uma igreja que aguarda a volta de Cristo não ama o mundo. O que diz 1 João 2,15? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Parece que a gente esquece desse versículo. Não ame o mundo. Porque se você amar o mundo e viver na prática do mundo, o amor do Pai não está em você. É isso que a Bíblia diz. E eu não posso dizer que não é. Eu não posso amenizar as situações. Porque muitas vezes nós temos, parece que, medo de falar aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, não sou eu. Eu não estou inventando nada. A Bíblia diz, não ame o mundo, não viva de acordo com o mundo, não pratique as coisas que o mundo pratica. Porque se você fizer isso, o amor do Pai não está em você. É isso que a Bíblia diz. Por isso precisamos não amar o mundo. E precisamos não perder a nossa fé. Não perda a sua fé. Não perda a sua esperança em Cristo. Viva com sua fé latente. Jesus pode estar à porta. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode voltar. Passe isso para os seus filhos. Passe isso para a nova geração. Passe essa mensagem, meu filho, viva esperando a volta de Cristo. Trabalhe, estude, mas viva esperando a volta de Cristo. Essa nova geração precisa amar a Cristo. Essa nova geração precisa entender que o amar a Deus sobre todas as coisas deve ser essencial. Na sua vida deve ser a primeira coisa. Mas parece que nós estamos nos esquecendo de viver e mostrar para essa nova geração, vale a pena ser crente, vale a pena amar o Senhor, vale a pena dedicar tempo na leitura da palavra, vale a pena dedicar tempo em oração. Deixe um pouquinho o celular, deixe um pouquinho o TikTok, deixe um pouquinho as redes sociais, deixe um pouquinho. Ore, meu filho, ore, minha filha, fale com Deus. Qual a sua necessidade? O que você precisa? Nós estamos facilitando tanto a vida dessa nova geração. Nós damos tudo, porque hoje tudo é fácil, todo mundo pode comprar qualquer coisa em cartão de crédito. Que essa geração não aprendeu a orar, não aprendeu a ter necessidade de Deus. É uma geração que não precisa de Deus, parece. Eu não necessito de Deus para quê? Eu tenho tudo na palma da minha mão, eu tenho tudo que eu quero. Meu pai faz tudo que eu quero, a minha mãe me dá tudo que eu quero. E nós esquecemos no meio do nosso dia a dia, na prática, no almoço, na refeição, no presente que a gente dá, dizer assim, oh, meu filho, isso aqui foi Deus que deu. Isso aqui foi Deus que proveu. Seu filho quer alguma coisa, sua filha, não dê de imediato, coloque ele para orar. Qual a sua necessidade, meu filho? Ah, mãe, eu quero um iPhone 17. Pois ore. Ore por isso.
Não dê, não vá lá no mercado, lá na loja, compre e dê. Deixa ele sentir que Deus ouve as suas orações. Deixa ele ter experiências com o Senhor. Deixa ele aprender a amar o Senhor. Deixa ele ver que Deus cuida dele e que Deus se importa com ele. Não facilite a vida para que lá na frente ele não se lembre nem de quem é o Senhor. Sabe, é isso, quando eu tenho a esperança viva no meu coração da volta de Cristo, eu quero que todos que estão à minha volta também sintam essa mesma sensação, também sintam esse mesmo desejo, também tenham essa mesma esperança. E a nova criatura, terceira coisa, é que a nova criatura que vive à luz da nova criação, ela entende que mesmo sendo nova criatura, ela vive à luz dessa nova criação. Ela vive à luz disso. O texto que nós lemos agora em Apocalipse 21, de 1 a 5, vai falar sobre isso. No versículo 4, ele vai dizer: vi também tronos, e nestes estavam aqueles os quais foram dadas a autoridade de julgar. Vi ainda alguns dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinarão com Cristo durante a eternidade, durante 1000 anos. Reinarão com Cristo. João contempla a consumação final dessa história. Ele vê os novos céus, ele vê a nova terra, ele vê a nova Jerusalém descendo do céu, ele vê Deus habitando com seu povo. Então houve uma das declarações mais gloriosas de toda a Escritura: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Nesse futuro glorioso, amada igreja, no futuro glorioso que eu e você devemos aguardar com toda alegria no nosso coração, toda lágrima será enxugada, toda dor cessará, toda doença desaparecerá, todo pecado será destruído, todo sofrimento terá fim, todo abuso será julgado, toda injustiça será vencida e não haverá mais a morte. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Tudo isso será lançado, destruído. E Deus fará nova todas as coisas. Não haverá mais separação, não haverá mais maldição. Tudo será restaurado em Cristo. Homens, mulheres, redimidos, adorarão junto diante do trono. Homens, mulheres, crianças, jovens, todos adorarão juntos diante do trono. A identidade restaurada encontrará sua plenitude na nova criação. Perfeitos em Cristo, agora por toda a eternidade. Esse deve ser o meu desejo, esse deve ser o desejo do seu coração. Aquilo que começou com a regeneração, com a morte de Cristo na cruz, será consumado na glorificação. Aquilo que começou em nós, aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completar. Ele há de completar na volta de Cristo. Nós passaremos, receberemos um novo corpo, um corpo novo, santo, perfeito, que não vai mais pecar, que não vai mais sentir dor, que não vai mais sofrer. Que alegria! Mas parece que isso não brilha nos nossos corações, parece que isso não arde no nosso coração. Que a esperança da volta de Cristo, amada igreja, arda no seu coração. A esperança da nova criação, da nova Jerusalém, do novo lar, brilhe no seu coração. Seja algo latente na sua vida. Persevere até o fim, sabendo como a história terminará. Nós já sabemos o final da história. Eu acho interessante isso. Deus já deu o final da história. É tão difícil quando a gente está assistindo um filme, ou quando a gente está assistindo alguma coisa que a gente não sabe o final e a gente quer logo que aquele final aconteça, tem que saber o resultado.
Olha, a nossa vida com Cristo, nós já sabemos o final glorioso, o final magnífico. E nós, mesmo assim, eu sabendo o final, eu vivo como se esse final não fosse existir. Mas esse final glorioso será apenas para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Aqueles que guardarem no coração e na mente a chama do Evangelho vivo. Aqueles que não se perderem por meio do caminho. Porque do contrário dessa nova vida, haverá juízo e julgamento eterno. É muito interessante quando a gente pensa no inferno, por conta de tudo aquilo que a gente vê, da tecnologia, a gente acha que o Deus do inferno, podemos dizer, mas o rei do inferno é Satanás. Que ele estará lá num trono, sentado com aquele tridente, governando o inferno. Não, meus irmãos, isso não é bíblico. Quem fez o inferno? Não tenha medo de dizer quem foi que fez? Não, foi Deus. Foi Deus que fez o inferno. Como prisão de Satanás. O inferno, meus irmãos, é a prisão de Satanás feita por Deus para Satanás e seus anjos e todos aqueles que não entregaram a vida a Cristo. O dono do inferno é o nosso Senhor, que estará lá com toda a sua justiça. Você já viu coisas na rede social ou na televisão que trouxe embrulho no seu estômago? Que te deixou enojado? Que te deixou triste? Mesmo nós sendo falho, a gente viu esses absurdos e a gente fica enojado. Aí você diz, onde está Deus? Por que Deus não termina logo com isso? Deus está com toda a sua justiça. Nós estamos no período da graça. Mas toda a sua justiça de Deus estará lá no inferno. Então, é o que eu sempre digo para os meus filhos e quando eu converso com crianças e adolescentes, eu disse, não imagine, meu querido, que o seu choro lá no inferno de desespero, oh meu Deus, agora eu acredito em ti, vai ter algum efeito no coração de Deus. Não teremos nenhuma chance. Não teremos mais nenhuma chance. Lembra da Arca de Noé? Quando Deus fechou a porta, mães com criança no colo, velho, idosos, bateram e bateram. Deus não abriu. Eles tiveram mais de 100 anos para ouvir do Evangelho. Não quiseram. E ali, naquele momento, é só justiça. Nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo do amor, no tempo do arrependimento, no tempo que Ele ouve as suas orações. Mas não imagine que lá no inferno Ele vai ouvir as suas orações. Ele vai ter pena de você, Ele vai se compadecer de você. Lá toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus estará lá. O nosso Deus é o dono do inferno, é o que governa o inferno. E Ele, toda a sua justiça e todo o seu juízo estará lá, julgando eternamente aqueles que não ouviram e que não atenderam o chamado de Senhor. Mas ao contrário, para nós, para a igreja adornada, que está pronta e preparada, nós teremos a vida triunfante, gloriosa e eterna, desfrutando de todas as benéficas preparadas para nós. Aquilo que o Senhor Jesus disse, eu estarei indo preparar-vos lugar. Nós estaremos desfrutando de todo o amor, de toda a bondade. Não teremos dor, sofrimento, nem choro. Por isso, amada igreja, vivamos como novas criaturas, porque pertencemos a uma nova criação. Nós somos o povo de Deus, somos cidadãos da Nova Jerusalém, somos sacerdócio real, somos a noiva do Cordeiro. Por isso, a igreja deve viver vigilante. Por isso, a igreja deve viver vigilante, santa, preparada, ansiosa pela volta de Cristo. Você está preparado? Você está ansiando a volta de Cristo? Não somos chamados para viver distraídos. Somos chamados para viver adornados, para encontrar o nosso noivo. O mundo passa, as estruturas humanas passam, os reinos dos séculos passam, mas Cristo e o seu reino reinarão eternamente. Como diz Apocalipse 19:6, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Até aquele dia, vivamos como nova criatura. Até aquele dia, aguardamos o noivo. Até aquele dia, amada igreja, permaneçamos fiéis, porque em breve ouviremos: eis que faço nova todas as coisas. Seja muito bem-vindo, servo bom e fiel. Forte e fiel um pouco, receba agora o seu galardão. Quem deseja ouvir isso? Eu creio que todos nós queremos ouvir. Entre no reino do Senhor. Goze. Então veremos o nosso Senhor face a face. Aquele que nos amou e a si mesmo se entregou para nós. Aí podemos dizer e viver aqui, como diz Paulo lá em Romanos, entendendo que tudo que eu sou, que tudo que eu faço, é para esse Senhor, deve ser para esse Senhor. Como diz lá em Romanos capítulo 5, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós estaremos diante do trono da graça, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse deve ser o meu desejo, deve ser o nosso desejo. Com minha identidade restaurada, eu devo desejar ansiosamente viver para essa glória do Senhor. Eu devo desejar ansiosamente a volta de Cristo no meu coração. Viver como nova criatura até que o Senhor venha. Como nós cantamos agora à noite, até que Ele venha. Ele é a esperança que arde no meu e deve arder no seu coração. Esse evangelho deve borbulhar como uma água fervida. Quando você coloca uma água para ferver, as bolhas criam bolhas. Esse evangelho deve borbulhar no nosso coração. Que a viva esperança de Cristo possa reinar na sua vida. E eu quero convidar o pastor Cláudio para fazer a oração. E se você que está aqui nessa noite entendeu esse evangelho da graça, e você quiser fazer você está distante do Senhor, você sente que a sua vida espiritual está fraca, entregue-se ao Senhor. Peça a Ele que traga renovo no seu coração. Peça a Ele que traga paz ao seu coração. Se você sente que precisa mudar em tantas situações, faça essa oração: Senhor, me ajude a ser melhor, me ajude a ser o melhor crente, me ajude a entender, a viver uma identidade restaurada. Se você quiser fazer essa oração, convido você a ficar em pé e dizer: Senhor, eu não quero mais viver como eu vivia antes. Eu não quero mais viver de fachada, com evangelho falso. Eu quero me entregar de corpo e alma ao Senhor. Eu quero fazer aquilo que glorifica o Senhor. Eu quero fazer aquilo que adora o Senhor. E se você deseja isso no seu coração, ore ao Senhor. Confesse ao Senhor. E busque a força para que isso aconteça na sua vida. E se nessa noite tiver alguém ainda que não entregou a vida para Jesus, convido você a fazer isso enquanto é tempo. Porque agora é o tempo da graça. Amém, meu irmão? Pode vir aqui. E o pastor Cláudio. Se tiver mais alguém que também quer entregar a vida ao Senhor e dizer: Senhor, agora eu quero viver como nova criatura, com uma identidade restaurada em Cristo. Você tem a oportunidade. Não deixe para fazer amanhã. Aproveite todas as oportunidades. E se você era um crente que entende que a sua vida está fraca na fé, que você está fraco na fé, que você não tem ânimo, que você quer voltar ao primeiro amor, que você quer voltar a ter aquele prazer de estar na casa do Senhor, você também é convidado a fazer uma reconciliação ao lado do Senhor. A dizer: Senhor, eu quero ser mais forte. Senhor, me ajude a ser melhor. Senhor, me ajude a melhorar. E se você deseja fazer isso, você também pode ficar em pé, você também pode vir aqui e estaremos orando por você. Pastor Cláudio. Charles, ele está fazendo uma reconciliação com o Senhor. Existe mais alguém esta noite que ouviu a palavra de Deus, entende que precisa entregar a sua vida a Jesus, entende que precisa ter esta reconciliação? O Senhor nos criou, o Senhor morreu por nós para nos remir. O Senhor tem uma história linda
para nós vivermos a eternidade ao seu lado. Você tem sido confrontado com esta palavra, essas palavras. Você pode agora, nesse momento, também consagrar a sua vida ao Senhor. Se você que é cristão percebe que ainda pode melhorar, pode oferecer mais daquilo que tem vivido e tem oferecido ao Senhor, você também pode ficar de pé em testemunho, dizendo: Senhor, eu quero consagrar mais na minha vida, eu quero apresentar mais ainda da minha vida ao Senhor. Fique de pé também. Não fique de pé porque as outras pessoas estão ficando, mas fique pelo desejo do teu coração, para aquilo que tu queres diante do Senhor. Vamos orar pelo Charles. Se alguém ainda tem esse desejo de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você pode, enquanto nós estivermos orando, você pode vir aqui à frente e iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, com o Charles, Senhor, e ele, ó Deus, ó Pai amado, sente a necessidade, ó Deus, de se voltar para Ti. Ouviu a Tua palavra, compreendeu, ó Deus, ó Pai, pelo Teu Espírito, esta necessidade, ó Deus, de fazer uma reconciliação com o Senhor. Ó Deus, ó Pai, Tu vês, Senhor Deus, a disposição, ó Deus, ó Pai amado, de buscar a Tua face. E agora, Senhor, também a Tua igreja, Teu povo, que está de pé, Senhor Deus, consagrando mais a sua vida. Também, ó Deus, deixando coisas que não Te agradam. Todos nós, ó Deus, temos coisas para consertar na Tua presença. Seríamos hipócritas em dizer, ó Deus, que não temos coisas para consertar diante da Tua face nessa noite. Mas perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, ó Deus, ó Pai, as nossas transgressões na Tua presença. Te amamos, Senhor Deus, ó Pai amado, e queremos Te servir com integridade. Então tudo aquilo que não Te agrada, Senhor Deus, ó Pai amado, tudo aquilo que tem entristecido, ó Deus, ó Pai amado, Teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Porque queremos Te servir, ó Deus, com integridade, Senhor Deus, ó Pai, com esta identidade restaurada, Senhor Deus, na Tua presença. Abençoa, ó Deus, ó Pai amado, o Teu povo que está de pé, que está quebrantado diante de Ti. Muitas das vezes chorando, Senhor Deus, ó Pai amado, o arrependimento, ó Deus, ó Pai, dos pecados, em Tua presença nesse momento. Ó Deus, Tu conheces as nossas lágrimas e os nossos corações, sabe, ó Deus, ó Pai, o quanto estamos aquebrantados diante de Ti. Abençoa, ó Deus, o Teu povo. E, ó Deus, ó Pai, aceita, ó Deus, o nosso pedido de perdão diante de Ti. As nossas súplicas, ó Deus, de arrependimento diante da Tua face. Meu Deus, que não seja um momento, ó Deus, emocional, um momento emotivo, mas seja, ó Deus, um posicionamento firme, Senhor Deus, diante de Ti. Posicionamento, ó Deus, ó Pai, comprometido, ó Deus, um pacto, ó Deus, como nós ouvimos hoje aqui. Um pacto, Senhor Deus, de santidade, ó Deus, ó Pai, um pacto, ó Deus, ó Pai, de consagração. Te pedimos, ó Deus, essas coisas em nome de Jesus. Amém.